Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos ao Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e saibamos gozar sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Então, hoje abordamos o quinto capítulo, penúltimo capítulo da Laudato Si. Nestes dois últimos capítulos da encíclica Laudato Si, o Papa Francisco aborda neste que tratamos hoje, o quinto, algumas orientações para o diálogo. Digamos, o Papa, na sua atitude sempre muito corajosa, assume-se como um partner a nível mundial nas questões do ambiente e depois de toda a reflexão que já produziu com a encíclica, propõe-se levantar uma série de interrogações e de questões para que se estabeleça um diálogo mais profícuo, mais eficaz, digamos assim. E depois, no último capítulo, que será o sexto, para de hoje a 15 dias, o Papa propõe uma espiritualidade para viver a ecologia integral. Até porque hoje, precisamente a terminar este capítulo, ele vai falar do papel das religiões no âmbito da ecologia. E para dar exemplo, naturalmente, de seguida, propõe abordar aquela que será, assim entendida por ele, a espiritualidade cristã, evangélica, que pode e deve estar subjacente à ecologia integral. Portanto, são dois capítulos em que o Papa, de alguma maneira, tira conclusões e, de alguma forma, também assume compromissos. Ao propor-se abrir pistas de diálogo, já está a identificar os compromissos e, ao apontar uma espiritualidade da ecologia, está, de alguma maneira, a propor vias, caminhos para realizar a ecologia integral. Vocês estão certamente recordados que há 15 dias, precisamente a terminar o quarto capítulo, falei da proposta que o Papa lançou exatamente há pouco mais de 2 semanas para a criação de uma plataforma onde, durante 7 anos, o Papa vai dar execução àqueles que são os compromissos que a Laudato Si assumiu. Estes dois últimos capítulos são, de alguma maneira, também a base através dos quais capítulos é possível alimentar e manter em constante diálogo esta plataforma, diálogo com o mundo, diálogo com os países, diálogo com as organizações internacionais, com a economia, com a política, enfim, diálogo com todos os homens de boa vontade. Então, depois desta introdução genérica, passamos agora à leitura e comentário deste capítulo. Intitula-se o capítulo Algumas linhas de orientação e diálogo. Portanto, são linhas que o Papa propõe, mas ao mesmo tempo são linhas que o Papa encontra ele mesmo no diálogo que se tem vindo a fazer e no trabalho que se tem vindo a fazer ao longo destes anos. E depois de posta já em grande parte a confronto com todos os princípios que defende na Laudato Si, define então linhas de ação e linhas de orientação. O Papa Francisco começa o capítulo 5º da Laudato Si com a seguinte informação que, escutá-la como ireis escutar, por si mesma diz já ao que vem o Papa com este capítulo.
procurei examinar a situação atual da humanidade, tanto nas brechas do planeta que habitamos, como nas causas mais profundamente humanas da degradação ambiental. Portanto, o Papa tirou já conclusões e linhas que ele próprio quer seguir e diz que, embora esta contemplação da realidade em si mesma já nos indica a necessidade de uma mudança de rumo e sugira algumas ações, procuremos agora delinear grandes percursos de diálogo que nos ajudem a sair da espiral de autodestruição onde estamos a afundar. Portanto, como veio, o Papa é muito realista e assume claramente o seu contributo no sentido de evitar e prevenir esta autodestruição para que estamos a caminhar. Então, o primeiro subcapítulo, que são 5 os subcapítulos deste 5º capítulo, intitula-se O Diálogo sobre o Meio Ambiente na Política Internacional. Fruto, naturalmente, dos estudos que ele realizou, ele apresenta agora, neste primeiro subcapítulo, as conclusões a que chegou acerca deste diálogo e qual é o nível de eficácia que este diálogo no meio ambiente da política internacional tem conseguido ou porventura não. Depois de ter esclarecido o seu intento, o Papa Francisco analisa agora aquilo que a política internacional pensa e defende acerca do meio ambiente. Consensualmente, concebe-se hoje o planeta como pátria e a humanidade como povo que habita uma casa comum. Todavia, um mundo interdependente como é o nosso não significa unicamente compreender que as consequências danosas dos estilos de vida, a produção e o consumo afetam a todos. Mas, principalmente, importa procurar que as soluções sejam propostas a partir de uma perspectiva global e não apenas para a defesa dos interesses de alguns países. E aqui compreende-se que, apesar da interdependência, muitas vezes os países poderosos traçam as suas linhas e não olham às consequências que elas produzem para os mais pobres. Continua o Papa dizendo: a interdependência obriga-nos a pensar num único mundo, num projeto comum. Esta é a linha de visão do Papa. Olhar para a realidade como um único mundo e para a solução como um projeto comum. Para enfrentar os problemas de fundo, que não se podem resolver com ações de países isolados, torna-se indispensável um consenso mundial que leve, por exemplo, a programar uma agricultura sustentável e diversificada, desenvolver formas de energia renováveis e pouco poluidoras, fomentar uma maior eficiência energética, promover uma gestão mais adequada dos recursos florestais e marinhos e, enfim, garantir a todos o acesso à água potável, que é uma das realidades mais está posta em crise, digamos assim. E, neste sentido, o Papa diz: a tecnologia baseada nos combustíveis fósseis, que é aquela que ainda predomina, deve ser progressivamente e sem demora substituída. Está aqui já uma grande afirmação de fundo que marca a linha que o Papa quer apresentar. Todavia, na comunidade internacional não se consegue suficiente acordo sobre a responsabilidade de quem deve suportar os maiores custos da transição energética, que fez crescer na sociedade civil espaços de notável compromisso
e generosa dedicação. Mas é preciso saber como dividir os custos desta mudança de tecnologia. A política e a indústria reagem com lentidão, longe de estar à altura dos desafios mundiais. Neste sentido, pode dizer-se que enquanto a humanidade do período pós-industrial, portanto estamos a falar do final de 800 e todo o 900, talvez fique recordada esse período da época pós-industrial como uma das mais irresponsáveis da história. E agora, falando para os homens do início do século XXI, o Papa diz: espera-se que a humanidade dos inícios deste século possa ser lembrada por ter assumido com generosidade as suas graves responsabilidades. Portanto, neste sentido, o movimento ecológico mundial já percorreu um longo caminho, enriquecido pelo esforço de muitas organizações da sociedade civil. Portanto, o Papa nunca deixa de salientar as coisas positivas, até porque é a partir daí que adquire autoridade depois também para criticar as negativas, como é o caso, diz ele, apesar de tudo isso, do desenvolvimento que tem vindo a dar-se no movimento ecológico, as cimeiras mundiais, e todos nós conhecemos isso através dos meios de comunicação social, sobre o meio ambiente dos últimos anos, não corresponderam às expectativas. A própria última cimeira está ainda longe com a história do Trump. Agora esperemos que com Biden a coisa se reverta. E volta atrás na análise das cimeiras e diz: a Cimeira da Terra, celebrada em 1992 no Rio de Janeiro, proclamou que os seres humanos constituem o centro das preocupações relacionadas com o desenvolvimento sustentável. Apesar disso, e é já uma meta que se propôs em 1992, antes, a Declaração de Estocolmo, em 1972, 20 anos antes, tinha proposto o objetivo de estabilizar as concentrações de gases para efeito de estufa na atmosfera para inverter a tendência do aquecimento global. Estamos a falar de 50 anos atrás e sabemos quanto se progrediu tão pouco. Todavia, estes e outros acordos, ao longo destes anos, sobretudo do século XX, tiveram um baixo nível de implementação, porque não se estabeleceram adequados mecanismos de controle, revisão periódica e sanção das violações, ou sanções das violações. Graças à Convenção de Veneza para a proteção da camada do ozono e a respectiva implementação através do Protocolo de Montreal e as suas emendas, o problema da diminuição da referida camada parece ter entrado numa fase de solução. Portanto, como bem, o Papa tem sempre o cuidado de pôr os dedos nas feridas, mas ao mesmo tempo de salientar os passos feitos. Por outro lado, no cuidado da biodiversidade e no contraste à desertificação, os avanços foram muito menos significativos. Ou seja, ainda não há um avanço global, há pequenos avanços. Relativamente às mudanças climáticas, os progressos são, infelizmente, muito escassos. A Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, chamada Rio +20, que se realizou no Rio de Janeiro em 2012, emitiu uma declaração final extensa, mas ineficaz. Durante o período de elaboração desta encíclica, portanto, o Papa iniciou o pontificado em 2013 e começou a preparar esta encíclica que foi publicada em 2015
E diz, durante o período de elaboração desta encíclica, entre o início do pontificado e a sua publicação, o debate adquiriu particular intensidade. Nós, crentes, não podemos deixar de rezar a Deus pela evolução positiva nos debates atuais, para que as gerações futuras não sofram as consequências de demoras imprudentes. Aquilo que o Papa está a dizer é que, infelizmente, há demoras que podem trazer consequências gravíssimas se não agimos de imediato. Algumas das estratégias para a baixa emissão de gases poluentes apostam na internacionalização dos custos ambientais, com o perigo, também agora neste caso, de impor aos países de menores recursos pesados compromissos de redução de emissões comparáveis aos dos países mais industrializados, o que seria uma injustiça, pagarem todos igual preço por utilização e danos que muitos deles não fizeram, mas foram feitos fundamentalmente pelos países desenvolvidos. É por isso que o Papa Francisco alerta sempre, como já vimos, para as enormes desigualdades verificadas. A imposição destas medidas penaliza os países mais necessitados de desenvolvimento. Assim, em vez de um bem, acrescenta-se uma nova injustiça sob a capa do cuidado do meio ambiente. Como sempre, diz o Papa, a corda quebra pelo ponto mais fraco. Uma vez que os efeitos das mudanças climáticas se farão sentir durante muito tempo, mesmo que agora sejam tomadas medidas rigorosas, alguns países com escassos recursos precisarão de ajuda para se adaptarem a efeitos que já estão a produzir-se e afetam as suas economias. Portanto, o Papa, como temos a oportunidade de ver, faz uma análise muito aprofundada das problemáticas. E agora, sempre a propósito de toda esta prevenção do aquecimento global, o Papa continua dizendo: a estratégia de compra-venda de créditos de emissão, todos nós sabemos o que é que isto quer dizer, porque se ouve continuamente falar a que nível está Portugal, a que nível estão outros países, neste pagamento dos créditos de emissão do CO2 e de todos estes gases poluentes. Este sistema parece ser uma solução rápida e fácil, com a aparência de um certo compromisso com o meio ambiente, mas que não implica de forma alguma uma mudança radical à altura das circunstâncias. Ou seja, promovem-se medidas que tendencialmente seriam ótimas, mas depois, muitas vezes, por outro lado, desenvolvem-se projetos que aumentam exponencialmente a poluição provocada pelos países desenvolvidos. Pelo contrário, se não se tem isto em consideração, pode tornar-se um diversivo, ou seja, uma forma de divertimento que permite sustentar o consumo excessivo de alguns países e setores em desigualdade com a maioria dos países pobres. Na verdade, para os países pobres, as prioridades devem ser, antes de pagar a fatura do CO2, a erradicação da miséria e o desenvolvimento social dos seus habitantes. Lembram-se no anterior capítulo de como o Papa chamou a atenção precisamente para a ecologia social, que é exatamente isto que está aqui a dizer agora, a erradicação da miséria e a promoção do desenvolvimento social. Ao mesmo tempo, devem examinar o nível escandaloso de consumo de alguns setores privilegiados da população e contrastar melhor a corrupção que se verifica também a estes níveis. Os custos seriam baixos se comparados com os riscos das mudanças climáticas. Em todo o caso,
Continua o Papa a concluir: trata-se primariamente de uma decisão ética, fundada na solidariedade de todos os povos. Ou seja, já não há hipótese de cada um pensar por si e de salve-se quem puder. Estamos no momento em que ou agimos todos juntos ou dificilmente chegaremos a um consenso equilibrado. Precisamente por todas estas razões, o Papa diz que urgem acordos internacionais que se cumpram, dada a escassa capacidade das instâncias locais para intervirem de maneira eficaz. As relações entre os Estados devem salvaguardar a soberania de cada um, mas também estabelecer caminhos consensuais para evitar catástrofes locais que acabariam por danificar a todos. Portanto, o Papa, para definir as suas linhas de ação, ou as linhas que ele propõe, baseia-se naquela que é também a sua análise da realidade. E agora refere-se também a uma outra questão muito em concreto, que é a governança dos oceanos. E a este propósito diz: mencionemos também o sistema de governança dos oceanos. Com efeito, embora tenha havido várias convenções internacionais e regionais, a fragmentação e a falta de severos mecanismos de regulamentação, controle e sanção acabam por minar todos estes esforços que seriam louváveis. Se não há regras, se não há controle, se não há sanções, afinal acabam por sofrer os mais pobres. E cita alguns exemplos. O problema crescente dos resíduos marinhos e da proteção das águas marinhas para além das fronteiras nacionais continua a representar um desafio especial. Em definitivo, conclui o Papa, precisamos de um acordo sobre os regimes de governança para toda a gama dos chamados bens comuns globais. Recordam-se como na Fratelli Tutti falámos tanto acerca do bem comum, também agora a questão dos bens comuns globais está a ser chamada a diálogo pelo próprio Papa. A lógica dificulta a tomada de decisões drásticas para inverter a tendência do aquecimento global e é a mesma que não permite cumprir o objetivo de erradicar a pobreza, o que torna difícil implementar decisões drásticas é o que torna impossível a erradicação da pobreza. Então, ao concluir, o Papa diz, estamos a concluir o primeiro subcapítulo, precisamos de uma reação global mais responsável, que implica enfrentar contemporaneamente a redução da poluição e o desenvolvimento dos países e regiões pobres. Neste contexto, torna-se indispensável a maturação de instituições internacionais mais fortes e eficazmente organizadas, com autoridades designadas de maneira imparcial por meio de acordos entre os governos nacionais e dotadas de poder de sancionar. São as medidas que, ao fim e ao cabo, o Papa veio sugerindo ao longo deste subcapítulo. Nesta perspectiva, a diplomacia adquire uma importância inédita, chamada a promover estratégias internacionais para prevenir os problemas mais graves que acabam por afetar a todos. Então, esta é a proposta de soluções com base numa análise bastante criteriosa e incisiva que o Papa faz à situação política internacional. E agora entramos no segundo subcapítulo que o Papa intitula O Diálogo para Novas Políticas Nacionais e Locais.
Ou seja, só se consegue uma boa organização internacional se os próprios governos e as políticas nacionais e locais convergirem nesse desiderato comum. A propósito do diálogo para novas políticas nacionais e locais, o Papa Francisco começa com uma afirmação muito interessante. Prestem atenção. Há vencedores e vencidos, não só entre os países, pobres e ricos, mas também dentro dos países pobres, onde se devem edificar as diferentes responsabilidades. Porque também nos países pobres há gente rica e gente extremamente pobre. Por isso, as questões relacionadas com o meio ambiente e com o desenvolvimento económico já não se podem olhar apenas a partir das diferenças entre os países, mas exigem que se preste atenção às políticas nacionais e locais. Nós sabemos como em países em vias de desenvolvimento estes problemas são cruciais. Há pequenos grupos, pequenas classes políticas e económicas muito ricas e a grande maioria dos países em desenvolvimento são extraordinariamente pobres. E o Papa põe o dedo na ferida. Perante a possibilidade de uma utilização irresponsável das capacidades humanas, são funções inadiáveis de cada Estado planificar, coordenar, vigiar e sancionar dentro do respectivo território todas estas realidades. Os limites que uma sociedade sã, madura e soberana deve impor têm a ver com previsão e precaução, regulamentações adequadas, vigilância sobre a aplicação das normas, contraste ou combate à corrupção, ações de controle operacional sobre o aparecimento de efeitos não desejados dos processos de produção e, finalmente, oportuna intervenção perante riscos incertos ou potenciais. Porque muitas vezes, como o Papa diz, desenvolvem-se projetos sem que se tenha pleno conhecimento acerca dos efeitos não desejados dos processos de produção que estão muitas vezes em curso. O Papa Francisco coloca em evidência os riscos do drama de uma política focalizada meramente nos resultados imediatos, apoiada também por populações consumistas, sobretudo os ricos, que torna necessário produzir crescimento a curto prazo. Respondendo a interesses eleitorais, os governos não se aventuram facilmente a irritar a população com medidas que possam afetar o nível de consumo ou pôr em risco investimentos estrangeiros. Ou seja, é uma política de duas faces. Por um lado, agradar aos nacionais, por outro lado, agradar aos que investem no consumo e, sobretudo, aos grandes investimentos estrangeiros. A grandeza política, conclui o Papa, mostra-se quando, em momentos difíceis, se trabalha com base em grandes princípios e pensando no bem comum a longo prazo. O poder político tem muita dificuldade em assumir este dever num projeto de nação. Ou seja, pensar nas gerações futuras e nas consequências que podem surgir no futuro deveria ser uma grande qualidade da política. E agora, porque o Papa gosta sempre muito de pôr em evidência as coisas positivas, dá exemplos exatamente de realizações relativamente àquilo que acabou de sugerir. Em alguns lugares estão a desenvolver-se cooperativas para a exploração de energias renováveis, que consentem o autoabastecimento local e até mesmo a venda da produção em excesso, sobretudo
quando estamos a falar digamos, das formas de produção de energia limpas. Com efeito, aqui é possível gerar uma maior responsabilidade, um forte sentido de comunidade, uma especial capacidade de solicitude e uma criatividade mais generosa, um amor apaixonado pela própria terra, tal como se pensa naquilo que se deixa aos filhos e aos netos, às gerações vindouras. A sociedade, através de organismos não governamentais e associações intermédias, deve focar os governos a desenvolver normativas, procedimentos e controlos mais rigorosos. Se os cidadãos não controlam o poder político, nacional, regional e municipal, também não é possível combater os danos ambientais. O problema é que muitas vezes os cidadãos estão anestesiados pela política de propaganda e perdem perfeitamente a capacidade de controlar e fazer oposição, seja a nível nacional, regional ou até mesmo municipal. Não se pode pensar em receitas uniformes, diz o Papa, porque há problemas e limites específicos de cada país ou região. Também é verdade que o realismo político pode exigir medidas e tecnologias de transição, desde que estejam acompanhadas pelo projeto e a aceitação de compromissos graduais vinculativos. Então, estas medidas, que como veem são também muito técnicas, e o Papa fala com autoridade sobre estas questões, diz: isto implica favorecer modalidades de produção industrial com a máxima eficiência energética e menor utilização de matérias-primas, retirando do mercado os produtos pouco eficazes do ponto de vista energético ou, sobretudo, os mais poluentes. Além disso, a ação política local pode orientar-se para a alteração do consumo, o desenvolvimento de uma economia de resíduos e reciclagem, a proteção de determinadas espécies e a programação de uma agricultura diversificada com rotação de culturas. Podem ainda facilitar-se formas de cooperação ou de organização comunitária que defendam os interesses dos pequenos produtores e salvaguardem da predação dos ecossistemas locais. Ou seja, se não formos nós a defender os nossos ecossistemas locais, os poderosos não o farão nunca. E o Papa, à maneira quase de uma exclamação e a concluir, diz: é tanto o que se pode fazer. E neste sentido, indispensável é a continuidade, o não desistir, o recomeçar sempre, porque não se podem modificar as políticas relativas às alterações climáticas e à proteção ambiental todas as vezes que muda um governo. Ou seja, se estamos sempre a mudar, nada se consolida. E aqui o Papa agora elogia comportamentos que são louváveis de alguns políticos e de alguns governos. Para um político assumir estas responsabilidades com os custos que implicam não corresponde à lógica eficientista e imediatista atual da economia e da política. Mas, se ele tiver a coragem de o fazer, e há quem o faça, poderá novamente reconhecer a dignidade que Deus lhe deu como pessoa e deixará, depois da sua passagem por esta história, um testemunho de generosa responsabilidade. Todavia, conclui o Papa, é preciso acrescentar que os melhores dispositivos acabam por sucumbir quando faltam as grandes metas, os valores, uma compreensão humanista e rica de significado capazes de conferir a cada sociedade
uma orientação nobre e generosa. Até aqui, o segundo subcapítulo que o Papa aborda, onde já desceu ao concreto de muitas das situações locais ou nacionais e de recomendações que fez, que deixa feitas aos governos dos países. E agora entramos no terceiro dos 5 capítulos, que se intitula Diálogo e Transparência nos Processos Decisórios. E aqui o Papa vê-se que seguiu muito de perto os estudos que se fizeram para a publicação da encíclica e tem um conhecimento muito claro daquelas que são muitas vezes as corrupções e a falta de transparência nos processos decisórios. É que por vezes tomam-se decisões sem se terem previsto todas as consequências das decisões tomadas. E só quando os males surgem, em consequência das decisões tomadas, é que se vê que nos processos decisórios houve corrupção e muitas coisas escondidas e tornadas ignoradas de alguma maneira. Mais uma vez, como estamos a ver, com este novo subcapítulo, o Papa Francisco adverte para os riscos constantes nos processos decisórios. A previsão, diz ele, do impacto ambiental dos empreendimentos e projetos requer processos políticos transparentes e sujeitos a diálogo. Enquanto a corrupção que esconde o verdadeiro impacto ambiental de um projeto em troca de favores, frequentemente leva a acordos ambíguos que fogem ao dever de informar e a um debate profundo. Mas sabemos, esta é a corrupção entre política, economia e ambiente. Toda aquela questão que ainda se continua a debater no nosso país e que ainda ninguém percebeu qual é o verdadeiro sentido que deve ter e como é que deve ser avaliado, com a célebre questão da exploração do lítio em Portugal. Um estudo do impacto ambiental não deveria ser posterior à elaboração de um projeto produtivo ou de qualquer política, plano ou programa. Só que o que acontece muitas vezes é que já estão realizados os investimentos quando o estudo de impacto ambiental nos vem dizer quais seriam as consequências se o projeto fosse para a frente. Mas agora é só esperar pelas consequências, porque o projeto já foi para a frente e já está implementado. Há de inserir-se desde o princípio e elaborar-se de forma interdisciplinar, transparente e independente de qualquer pressão económica ou política, estes estudos de impacto ambiental. Assim, os resultados económicos poder-se-ão prever de forma mais realista, tendo em conta os cenários possíveis e, eventualmente, antecipando a necessidade de um investimento maior para resolver efeitos indesejáveis que possam ser corrigidos. No debate, estes estudos prévios devem ter um lugar privilegiado os moradores locais, aqueles mesmos que se interrogam sobre o que desejam para si e para os seus filhos, para poderem ter em consideração as finalidades que transcendem o interesse económico imediato. É preciso abandonar a ideia de intervenções sobre o meio ambiente para dar lugar a políticas pensadas e debatidas por todas as partes interessadas. É necessário haver sinceridade e verdade nas discussões científicas e políticas, sem se limitar a considerar o que é permitido ou não pela legislação. Porque muitas vezes a própria legislação que está em vigor ainda não prevê todos os riscos que os novos projetos podem acarretar consigo. Quando surgem eventuais riscos para o meio ambiente que afetam o bem comum presente e futuro,
esta situação exige que as decisões sejam baseadas num confronto entre riscos e benefícios previsíveis para cada opção alternativa possível. Isto vale sobretudo quando um projeto pode causar um incremento na exploração dos recursos naturais, nas emissões ou descargas, na produção de resíduos, ou então uma mudança significativa na paisagem, no habitat de espécies protegidas ou num espaço público. Alguns projetos não apoiados por uma análise bem cuidada podem afetar profundamente a qualidade de vida de um lugar devido a questões muito diferentes entre si. A cultura consumista, que é aquela que predomina, como sabemos, que dá prioridade ao curto prazo e aos interesses privados, pode favorecer análises demasiado rápidas ou consentir a ocultação de informação importante. Em qualquer discussão sobre um empreendimento, dever-se pôr uma série de perguntas para poder discernir se o mesmo levará a um desenvolvimento verdadeiramente integral. E agora o Papa enuncia mesmo essas perguntas e diz: tudo isto, este projeto, para que fim? Por qual motivo? Onde? Quando? De que maneira? A quem ajuda? Quais são os riscos? A que preço? Quem paga as despesas e como o fará? Portanto, reparem, todas estas interrogações levam a que neste exame possam surgir questões que devem ter prioridade de análise em vez de processos decisórios que muitas vezes não as contemplavam antes. E agora o Papa volta a referir-se às cimeiras e às suas declarações e diz: na Declaração do Rio de 1992, afirma-se que quando existem ameaças de danos graves ou irreversíveis, a falta de certezas científicas absolutas não poderá constituir um motivo para adiar a adoção de medidas eficazes que impeçam a degradação do meio ambiente. Este princípio, continua a declaração, permite a proteção dos mais fracos, que dispõem de poucos meios para se defender e fornecer provas irrefutáveis. Portanto, se a informação objetiva leva a prever um dano grave e irreversível, mesmo que não haja uma comprovação indiscutível, seja o projeto que for, deverá suspender-se ou modificar-se. O problema é que nem a política nem a economia têm a coragem de fazer este passo atrás. Assim, continua o Papa, inverte-se o ónus da prova, já que nestes casos é preciso fornecer uma demonstração objetiva e contundente de que a atividade proposta não vai gerar danos graves ao meio ambiente ou às pessoas que nele habitam. Como bem, trata-se de uma reflexão muito complexa e muito exigente, mas que demonstra a maneira como o Papa se preparou para estas questões e, ao propor linhas de orientação e de ação, não deixa de ter em conta todas estas coisas que ele bem conhece e que foram estudadas por aquelas pessoas que o ajudaram a redigir a encíclica. Mas o Papa também é compreensivo e diz: isto não implica opor-se a toda e qualquer inovação tecnológica que permita melhorar a qualidade de vida de uma população. Mas, em todo o caso, deve permanecer de pé que a rentabilidade de um determinado projeto não pode ser o único critério a ter em conta. E na hora em que aparecessem novos elementos de juízo a partir de ulteriores dados informativos, deveria haver uma nova avaliação com a participação
de todas as partes interessadas. A concluir, naturalmente, este subcapítulo, o Papa Francisco reitera a sua posição preventiva e prudente. E são palavras suas. Repito uma vez mais que a Igreja não pretende definir as questões científicas nem substituir-se à política, mas convido a um debate honesto e transparente para que as necessidades particulares ou as ideologias não lesem o bem comum. E assim o Papa dá por concluído este terceiro subcapítulo. E agora, porque já o demonstrou em tudo o que disse até aqui, o Papa sugere que política e economia entrem em diálogo para conseguirmos uma plenitude humana. É este o título do subcapítulo. Política e economia em diálogo para a plenitude humana. E agora começa por ser radical naquilo que já afirmou muitas vezes ao longo da encíclica. A política não deve submeter-se à economia. E a economia, não deve submeter-se aos ditames e ao paradigma eficientista da tecnocracia. Pensando no bem comum, hoje precisamos imperiosamente que a política e a economia, em diálogo, se coloquem decididamente ao serviço da vida, e especialmente da vida humana. E agora, porque o Papa está a falar de política e economia, vai à história recente aproveitar os exemplos onde nem a política nem a economia souberam tirar as respectivas conclusões e ilações para uma mudança e uma reforma, quer das políticas financeiras, quer da própria economia. O Papa diz: a crise financeira dos anos 2007 e 2008, que tanto afetaram Portugal depois de um governo errático, o primeiro governo errático do Sócrates, era a ocasião para o desenvolvimento de uma nova economia mais atenta aos princípios éticos e para uma nova regulamentação da atividade financeira especulativa e da riqueza virtual. Até é o nervo das questões nevrálgicas, digamos assim, exatamente da crise de 2007 e 2008. Mas, diz o Papa agora, olhando para trás, ainda hoje, não houve uma reação que fizesse repensar os critérios obsoletos que continuam a governar o mundo. Habitualmente, a bolha financeira é também uma bolha produtiva. Em suma, o que não se enfrenta com energia é o problema da economia real. Aquela que torna possível, por exemplo, que se diversifique e melhore a produção, que as empresas funcionem adequadamente, que as pequenas e médias empresas se desenvolvam e criem postos de trabalho. Era isto que o Papa desejaria acontecesse, mas que infelizmente continuamos a verificar que não acontece. Nesse sentido, o Papa prossegue e diz: neste contexto, sempre se deve recordar que a proteção ambiental não pode ser assegurada somente com base no cálculo financeiro de custos e benefícios. O ambiente é um dos bens que os mecanismos de mercado não estão aptos a defender ou a promover adequadamente. É uma conclusão lógica que o Papa tem a coragem de tirar. Mais uma vez, repito, que convém evitar uma concepção mágica do mercado, que tende a pensar que os problemas se resolvem apenas com o crescimento dos lucros das empresas ou dos indivíduos. Mas agora o Papa
interroga-se mais uma vez e pergunta: será realista esperar que quem está obcecado com a maximização dos lucros se detenha a considerar os efeitos ambientais que deixará às próximas gerações? A pergunta é pertinente. Dentro do esquema do ganho, conclui o Papa, não há lugar para pensar nos ritmos da natureza, nos seus tempos de degradação e regeneração e na complexidade dos ecossistemas que podem ser gravemente alterados pela intervenção humana. Além disso, e agora o Papa entra numa outra questão que já abordámos, quando se fala de biodiversidade, no máximo pensa-se nela como um reservatório de recursos económicos que poderia ser explorado, mas não se considera seriamente o valor real das coisas e o seu significado para as pessoas, as culturas, os interesses e as necessidades dos povos. Olha-se para a biodiversidade apenas como recurso económico e não como um bem que deve garantir a todos exatamente a satisfação das suas necessidades. E nesta linha, e com esta dureza com que o Papa reflete, ele insiste e diz: temos de nos convencer que reduzir um determinado ritmo de produção e consumo pode dar lugar a outra modalidade de progresso e desenvolvimento. Ou seja, o Papa conhece também as experiências positivas e, na altura própria, não deixa de as enumerar e é o que está a fazer. Os esforços para um uso sustentável dos recursos naturais não são um gasto inútil, mas um investimento que poderá proporcionar outros benefícios económicos a médio prazo. Se não temos vista curta, podemos descobrir que pode ser muito rentável a diversificação de uma produção mais inovadora e com menor impacto ambiental. E agora, ainda mais concretizando, diz um percurso de desenvolvimento produtivo mais criativo e melhor orientado poderia corrigir a disparidade entre o excessivo investimento tecnológico no consumo e o escasso investimento para resolver os problemas urgentes da humanidade. Sempre de novo a questão da pobreza e dos escassos recursos da maioria das pessoas. Poderia gerar formas inteligentes e rentáveis de reutilização, recuperação funcional e reciclagem, como já citou. Poderia melhorar, no fim, a eficiência energética das cidades. A diversificação produtiva oferece à inteligência humana possibilidades muito amplas de criar e inovar, ao mesmo tempo que protege o meio ambiente e cria mais oportunidades de trabalho. Agora, daqui para a frente, o Papa vai mesmo acentuar as suas críticas a este processo que dificilmente é a opção dos países mais ricos. Ao contrário, é menos dignificante e criativo e mais superficial insistir na criação de formas de expoliação da natureza só para oferecer novas possibilidades de consumo e de ganho imediato. Assim, se em alguns casos o desenvolvimento sustentável implicará novas modalidades para crescer, noutros casos, face ao crescimento ganancioso e irresponsável que se verificou ao longo de muitas décadas, devemos pensar também em abrandar um pouco a marcha, pôr alguns limites razoáveis e até mesmo retroceder antes que seja tarde. Por isso, e agora é a conclusão que o Papa tira, chegou a hora de aceitar um certo decréscimo
do consumo em algumas partes do mundo, fornecendo recursos para que se possa crescer de forma saudável noutras partes. E agora Francisco cita Bento XVI, que dizia o seguinte: é preciso que as sociedades tecnologicamente avançadas estejam dispostas a favorecer comportamentos caracterizados pela sobriedade, diminuindo as próprias necessidades de energia e melhorando as condições da sua utilização. Agora, a caminho da conclusão deste subcapítulo, o Papa diz: não é suficiente conciliar a meio termo o cuidado da natureza com o ganho financeiro. Portanto, não se pode pôr no mesmo pé da balança, digamos assim. Precisamos de pôr, antes de mais, a preservação do meio ambiente, sem deixar de contribuir para o progresso. Neste campo, os meios termos são apenas um pequeno adiamento do colapso. Trata-se simplesmente de redefinir o progresso. Um desenvolvimento tecnológico e económico que não deixa um mundo melhor e uma qualidade de vida integralmente superior não se pode considerar progresso. Aqui o Papa é peremptório. Além disso, muitas vezes a qualidade real de vida das pessoas diminui pela deterioração do ambiente, a baixa qualidade dos produtos alimentares ou o esgotamento de alguns recursos no contexto de um crescimento da economia. O princípio da maximização do lucro, que tende a isolar-se de todas as outras considerações, é uma distorção conceptual da economia. E, no fundo, a perspectiva é esta. Desde que aumente a produção, pouco interessa que isso se consiga à custa dos recursos futuros ou da saúde do meio ambiente. Se o derrubo de uma floresta aumenta a produção, ninguém insere no respectivo cálculo a perda que implica desertificar um território, destruir a biodiversidade ou aumentar a poluição, que é muitas vezes o resultado da desertificação. Por outras palavras, as empresas obtêm lucros calculando e pagando uma parte ínfima dos custos. E agora, de novo, e mais uma vez criticando naturalmente, o Papa Francisco interroga-se. E a sua pergunta é esta: qual é o lugar da política? Recordemos o princípio da subsidiariedade, que dá liberdade para que o desenvolvimento das capacidades presentes a todos os níveis, mas simultaneamente exige mais responsabilidade pelo bem comum a quem tem mais poder. É verdade que hoje alguns setores económicos exercem mais poder do que os próprios Estados. Mas não se pode justificar uma economia sem política, porque seria incapaz de promover outra lógica para governar os vários aspectos da crise atual. A lógica não deixa espaço para uma sincera preocupação pelo meio ambiente. É lógica economicista e não quer saber do ambiente. É a mesma em que não encontra espaço a preocupação por integrar os mais frágeis, porque no modelo do êxito individualista em vigor, parece que não faz sentido investir para que os lentos, fracos ou menos dotados possam também se ingrar na vida. E agora, mesmo exatamente a terminar este quarto subcapítulo, o Papa diz, e estas palavras são medidas e pesadas: precisamos de uma política que pense com visão ampla e leve por diante uma reformulação integral,
abrangendo um diálogo interdisciplinar os vários aspectos da crise. Muitas vezes a própria política é responsável pelo seu descrédito devido à corrupção e à falta de boas políticas públicas. Há tanto disto neste momento em Portugal. Se o Estado não cumpre o seu papel numa região, alguns grupos económicos podem apresentar-se como benfeitores e apropriar-se do poder real, sentindo-se autorizados a não observar certas normas até se chegar às diferentes formas de criminalidade organizada, tráfico de pessoas, narcotráfico e violência muito difícil de erradicar. O Papa sabe muito bem do que é que está a falar, conhecendo como conhece a América Latina, sabe que ali é exatamente o lugar onde muitas destas coisas acontecem. Se a política não é capaz de romper uma lógica perversa, perde-se também em discursos inconsistentes. Continuaremos sem enfrentar os grandes problemas da humanidade. Uma estratégia de mudança real exige repensar a totalidade dos processos, pois não basta incluir considerações ecológicas superficiais enquanto não se puser em discussão a lógica subjacente à cultura atual, que é uma cultura de exploração e muitas vezes de corrupção. Ao invés, uma política sã deveria ser capaz de assumir este desafio. E a concluir, o Papa diz: a política e a economia tendem a culpar-se reciprocamente, desculpam-se uma com a outra, a respeito da pobreza e da degradação ambiental. Enquanto uns se afanam apenas com o ganho económico e os outros estão obcecados apenas por conservar ou aumentar o poder, o que nos resta são guerras ou acordos espúrios, onde o que menos interessa às duas partes é preservar o meio ambiente e cuidar dos mais fracos. Vale aqui também o princípio que é tão caro ao Papa: a unidade é superior ao conflito. Ora bem, como veem, o Papa usou de uma linguagem, para além de muito técnica, muito incisiva e sem meios termos, denunciando muitas coisas que sabemos serem as grandes causas dos problemas fulcrais da ecologia. E agora, para que não se diga que ele apenas critica, mas propõe também soluções e alternativas, e é o que irá fazer no próximo capítulo, o 6º e último da encíclica. No último subcapítulo, o 5º, o Papa fala do dever das religiões no diálogo com as ciências, precisamente para construir uma verdadeira e sã ecologia integral. Estas últimas palavras que vos dirijo, e que são em grande parte citações textuais da encíclica, são a prova como o Papa assume e se assume perante toda a gente, empenhado na solução do problema. E começa por dizer o seguinte, para reduzir um bocadinho um poder absoluto com que as ciências se apresentam face a estas questões. Não se pode sustentar que as ciências empíricas expliquem completamente a vida, a essência íntima de todas as criaturas e o conjunto da realidade. Proceder desta maneira seria ultrapassar indevidamente os seus confins metodológicos limitados da ciência. E agora o Papa alternativamente propõe e diz: se reflete dentro deste quadro restrito da ciência, desaparecem a sensibilidade estética, a poesia e ainda a capacidade da razão perceber o sentido e a finalidade das coisas.
E agora fala claramente daquilo que são, ao fim e ao cabo, os ensinamentos sagrados. Quero lembrar que os textos religiosos clássicos podem oferecer um significado para todas as épocas. Portanto, não são coisas ultrapassadas. Possuem uma força motivadora que abre sempre novos horizontes. Continua o Papa, será razoável e inteligente relegá-los para a obscuridade só porque nasceram no contexto de uma crença religiosa? E agora o Papa afirma, realmente é ingênuo pensar que os princípios éticos possam ser apresentados de modo puramente abstrato, desligados de todo o contexto e o facto de aparecerem com uma linguagem religiosa não lhes tira valor algum no debate público. Portanto, está a chamar o direito a que a religião tenha voz ativa neste diálogo acerca do ambiente. Os princípios éticos procedem naturalmente da realidade cultural e religiosa. Os princípios éticos que a razão é capaz de perceber sempre podem reaparecer sob distintas roupagens e expressos com linguagens diferentes, incluindo a religiosa. Além disso, qualquer solução técnica que as ciências pretendam oferecer será impotente para resolver os graves problemas do mundo. Se a humanidade perde o seu rumo, se esquece as grandes motivações que tornam possível a convivência social, o sacrifício, a bondade, então, em todo caso, será preciso fazer apelo aos crentes para que sejam coerentes com a sua própria fé e não a contradigam com as suas ações. Será necessário, continua o Papa, insistir para que se abram novamente à graça de Deus e se nutram profundamente dos próprios princípios que os levaram a justificar o abuso da natureza ou o domínio despótico do ser humano sobre a criação ou as guerras, a injustiça e a violência. Nós, crentes, diz o Papa, podemos reconhecer que quando fizemos isto, fomos infiéis ao tesouro de sabedoria que devíamos guardar. Muitas vezes, os limites culturais de distintas épocas condicionaram esta consciência do próprio património ético e espiritual. Está o Papa a recordar-se dos erros do passado, dos abusos, das colonizações e de tantas outras coisas. Mas é, diz ele, precisamente o regresso às respectivas fontes religiosas que permite às religiões responder melhor às necessidades atuais. E a concluir, o Papa diz: a maior parte dos habitantes do planeta declara-se crente, e isto deveria levar as religiões a estabelecerem diálogo entre si, visando o cuidado da natureza, a defesa dos pobres, a construção de uma trama de respeito e de fraternidade. De igual modo, é indispensável um diálogo entre as próprias ciências, porque cada uma costuma fechar-se nos limites da sua própria linguagem e a especialização tende a converter-se em isolamento e absolutização do próprio saber. Isto impede a ciência de enfrentar adequadamente os problemas do meio ambiente. Torna-se então necessário também um diálogo aberto e respeitador dos diferentes movimentos ecologistas, entre os quais não faltam as lutas ideológicas. A gravidade da crise ecológica, são as palavras conclusivas deste capítulo, diz o Papa,
obriga-nos a todos a pensar no bem comum e a prosseguir pelo caminho do diálogo, que requer paciência, ascese e generosidade, lembrando-se, e é mais uma vez um princípio que o Papa tanto aprecia e defende, lembrando-nos sempre que a realidade é superior à ideia. Ou seja, com estas últimas palavras, o Papa diz que é inútil debatermos com ideologias e há tantas ligadas a este mundo do ambiente. O importante, ao fim e ao cabo, é que tenhamos a coragem de viver em sintonia com os nossos princípios e valores, que muitas vezes estão tão presentes e tão vivos ainda na nossa fé, e de os pôr em prática. Esperemos, portanto, que este capítulo, que é muito denso, eu tenho consciência que é de uma grande densidade do ponto de vista das ideias e de uma reflexão muito política e económica, nos ajude, todavia, a aprender alguma coisa. E, se possível, vos convide a voltar a ler este capítulo e a perceber quanto ele está repleto de sabedoria para podermos contribuir para alterar as questões do ambiente e a ecologia integral. Muito obrigado mais uma vez pela vossa paciência. Usámos uma horinha e um bocadinho, mas creio que nos deu mais uma vez um valor inexcedível desta encíclica e a coragem com que o Papa aborda todas estas questões e propõe ao mundo inteiro que as reflitamos, as vivamos e as enfrentemos com a coragem da nossa própria fé.